Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Novamente estamos com mais um egresso. Vamos mudar esse nome para Pod Egressos, É Dani. verdade, verdade. Mas é um egresso diferente. É um egresso um pouquinho mais antigo, assim como eu, que eu também sou egresso daqui do Unifoa, que é o professor Marcelo Chad, que é nosso professor aqui de Direito Penal, Direito Processual Penal, professor do NPJ, que vai trazer um tema que é um alvoroço esse tema. Todo mundo tem dúvida, Polêmico. polêmico, gosta de discutir e tem muita coisa pra gente falar sobre porte de arma para advogados, né, Daniele? É isso aí, gente. Fica atento, manda pergunta, não esquece. Marcelo, Me colocaram nessa fogueira, né? o Alan já falou que você é egresso do curso, é nosso professor também, mas conta um pouquinho mais da sua profissão, o que você faz, onde você está atuando. Tá, primeiramente agradecer o convite, a oportunidade, dizer que externar para vocês dois que é uma honra estar aqui participando do podcast com duas pessoas que eu tenho como referência. Acho que eu nunca disse isso para vocês anteriormente, mas mais importante ainda do que dizer pessoalmente é poder deixar registrada a admiração. Ambos, né? O professor Alan ainda é o coordenador do curso, você, Dani, foi coordenadora do curso aqui, então são pessoas que trazem ideias para o curso de Direito, vivem o curso de Direito, vivem a academia, e o que é muito difícil hoje em dia ver a seriedade com que vocês tocam isso e participam do curso, e fico muito feliz de ser professor da casa e estar aqui nesse momento, né? Bom, A gente foi colega de mestrado também, né? exatamente, exatamente. Não, E, e é legal isso, né? Você tocar nesse ponto, porque assim, Dani foi coordenadora, eu sou coordenador atual, nós três estamos no NDE do curso, todos nós pensamos no melhor do curso, no melhor para os Exatamente. alunos. É um trabalho que não para, mas a gente faz com muito carinho, né? cansativo, mas é muito também gratificante, né? A gente fazer essa entrega e ver com que os alunos têm evoluído, têm respondido isso, têm gostado desse trabalho, dessa linha acadêmica bem séria, bem neutra também. Acho isso muito importante. Até destacar aqui também que nós vamos, a minha ideia é trazer pontos para reflexão, né? Um ponto polêmico, eu não vou tomar aqui partido de nenhum lado dessa história. Quero trazer para vocês dados, trazer para vocês percepções de realidade, trazer para vocês a realidade do que se encontra sem nenhum tipo de maquiagem, sem nenhum tipo de máscara, que eu acho que é assim que a gente acaba construindo o conhecimento e podendo debater, né? Não implantar um conhecimento na cabeça das pessoas, principalmente dos alunos, né? Porque esse é o nosso papel, né? Enquanto academia, é isso, é trazer as questões para reflexão e a gente, enquanto advogados, também, né? A gente tem que ter um senso crítico aí para a gente poder atuar para qualquer lado, né? Para qualquer cliente. Então é Perfeito. importante a sua colocação. E assim, né, sobre a atuação, atuamos mais na área, né, criminal. Existem algumas exceções, mas são realmente algumas, né? E estou terminando agora o doutorado, termino esse semestre, já faço a defesa, né? Nossa, o homem vai ficar mais brabo ainda, mais Doutor Marcelo, chique ainda. doutor duas vezes, Marcelo Chad. Nada. E um título, é óbvio que eu tenho, né, vejo isso como importante e tal, mas nada que me torne melhor ou até mesmo pior do que nenhum outro aluno. Enfim, eu estou sempre aprendendo. Uma das formas, né, que eu vejo de você aprender dando aula, né, fugindo aqui, só fazendo um parênteses, né, você aprender dando aula é você expor as suas ideias aos alunos. Isso é uma maneira de você mesmo refletir sobre as suas ideias. E isso dá um retorno de aprendizado muito grande, muito interessante, muito enriquecedor, né? Desde que, obviamente, também o professor, o docente, ele tenha a, a vamos dizer, a abertura com os alunos, permita que os alunos também exponham as suas opiniões, né? Não fique uma coisa engessada. Senão, no meu entender, eu acredito que o professor que faça isso, ele não vai conseguir aprender. Ele fica como um ditador trazendo a regra, Isso aí. mas quando ele
traz a realidade como que eu pretendo trazer aqui. Sempre que eu estou conversando com meus alunos sobre algum tipo de realidade que às vezes não é tão vista socialmente, eu estou sempre aprendendo, reforçando ou mudando até mesmo pontos de vista. E é isso. Legal, legal. E para a gente começar a entender desse tema polêmico, vamos começar bem no início. A gente está aqui, tá expondo para todo mundo. A ideia do nosso podcast é trazer informação de verdade, né, Dani? É isso aí. E refletir sobre os temas. Mas para entender sobre porte de arma para advogado, a gente precisa entender onde a gente está, né? Como é que é essa questão de armamento hoje no Brasil? Quem pode ter, pode não ter? Como é que funciona isso, né? Com que lei que está em vigor? Como é que está a situação atual hoje? Perfeito. A situação do Brasil, né, se iniciou com muito questionamento sobre a questão das armas de fogo com o Estatuto de Desarmamento. Ocorre que, quando da realização do plebiscito, verificou-se que a maioria da população votou no sentido de poder se armar, poder ter arma de fogo. Entretanto, mesmo com essa votação, surge o Estatuto do Desarmamento. Então, começa uma divergência já logo nesse sentido. As pessoas votaram no sentido de poder ter acesso às armas, isso é esvaziado. Isso, só te cortando um pouco, eu acho esse ponto interessantíssimo. Porque a gente lembra, nós passamos pelo plebiscito. Né? Eu lembro que na época eu era adolescente, eu acho que estava na escola, iam grupos de pessoas orientar as pessoas antes de votar. Nós vivemos isso. Agora, os nossos alunos atuais não viveram, a juventude não viveu. E aí é tão absurda essa questão, né? Porque o plebiscito, para quem não entende, é uma forma de consulta à sociedade para a criação de uma lei. Então, eu quero ouvir a sociedade para se criar uma lei. E aí ouviu a sociedade, fizeram um plebiscito lá em 2002, não foi isso? Acho que foi por aí. E aí a sociedade falou que queria comercializar as armas de fogo. E aí veio o Estatuto de Desarmamento. E é tão absurdo que hoje eu pergunto em sala de aula todo semestre: vocês acham qual foi o resultado do plebiscito? E todo mundo acha que o resultado foi para proibir o comércio de arma de fogo, de tão restritivo que é. Então, realmente não atingiu a finalidade essa consulta pública. Sim. E até nessa época, né, a gente lembra que, por exemplo, você tinha arma de fogo vendida na Mesbla, que era uma loja semelhante a essas lojas de departamento que temos hoje. Então era muito mais fácil o acesso. E aí se restringe o acesso e utiliza-se a partir da criação do Estatuto, o Estatuto como um marco temporal para análise da criminalidade, etc., homicídios e tal. Eu até trouxe aqui um ponto que a gente vai tratar a respeito disso para conseguir entender como é que pode ser feito de diversas maneiras uma apresentação de estudos quando se tem um marco temporal específico. Bom, fato é que o Estatuto de Desarmamento ele é sim, né, uma restrição forte ao acesso de arma de fogo. Num período anterior, ainda do governo passado, e que se tinha uma ideia de mais liberação a isso, né, isso foi muito difundido, etc. Essa era a ideia de maior acesso. Houve uma ação no STF em que acabou restringindo a possibilidade de acesso à posse, né? Então é importante a gente distinguir dois pontos, né? Existe a posse e existe o porte. A posse de arma de fogo é para se ter em casa ou no estabelecimento comercial. O que isso significa? O sujeito pode ir da casa dele para o estabelecimento comercial com a arma todos os dias, etc? Não, não é isso. Ele tem que ter um local onde essa arma vai ficar guardada. Essa arma pode ficar tanto na casa quanto no local de trabalho, desde que ele exerça uma função, por exemplo, como gerente ou dono de uma atividade empresarial. Então não é o funcionário, todos os funcionários, tal. Não é essa a questão. E aí, com relação à posse, para ter em casa, não andar com a arma, existia uma declaração de necessidade. Então, o sujeito que tinha a intenção, ele preenchia os requisitos de idade, de idoneidade, de treinamento prático com arma de fogo,
né, da prova também teórica, do exame psicológico. Ele fazia tudo isso e dava uma declaração dizendo, olha, eu necessito ter arma de fogo para a minha defesa pessoal, da minha família, dos meus bens, etc. E essa arma era, preenchidos esses requisitos, era autorizado. Mesmo no governo que foi mais favorável a isso, veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal que disse o seguinte, olha, a declaração ela não pode ser uma declaração, precisa ser comprovada, a declaração de efetiva necessidade para se ter em casa. Então, a partir desse momento, passou-se a ter a necessidade de se comprovar. Como é que se comprova isso? Aí entra mais problema, porque é algo muito subjetivo. E por ser subjetivo, depende da interpretação discricionária do delegado de polícia. Todo esse procedimento que diz respeito à arma de fogo, principalmente agora, ele é voltado para a Polícia Federal. Então, o processo de compra, etc., tudo voltado à Polícia Federal. Então, o sujeito, nesse determinado ponto, ele precisava, então, comprovar a efetiva necessidade. E aí ocorre o seguinte, imagine que você precisa ter comprovada a sua efetiva... se você precisa fazer uma prova na faculdade, você está no primeiro período. No primeiro período, a prova vai ter um nível de exigência jurídica um pouco menor. No quinto período, um pouco maior. No 10º período, um pouco maior. Na prova da ordem, um pouco maior. Então, a base, ela acaba aumentando o nível de exigência para cima. Se você tem uma base mais fraca, os outros níveis vão sendo mais fracos também, né? Consequentemente, é mais ou menos isso que acontece em áreas da vida. E na questão da efetiva necessidade, o porte de arma também precisa da efetiva necessidade. Então, você tem a posse, precisando comprovar a efetiva necessidade. E tem o porte. O porte já era necessário comprovar. A decisão do STF fala, não, a posse também precisa. E aí, restringe mais o acesso à posse. E restringe mais o acesso à posse e, consequentemente, o acesso ao porte, para se poder portar. Agora, essa questão, voltando nos requisitos, só para que as pessoas entendam, quando no governo anterior começou a flexibilizar um pouco mais o acesso às armas, muita gente achou que nós íamos virar Estados Unidos e íamos voltar a comprar armas nas lojas, no mercado. Mas não é bem assim. Os requisitos foram mantidos. Os requisitos todos foram mantidos. E não é essa questão, vou liberar o acesso às armas, qualquer um vai poder comprar. Porque os requisitos, comprovando ou não a efetiva necessidade, já são rigorosos. Você já tem ali comprovar sua idoneidade moral, sua capacidade psicológica, fazer o curso, né, de tiro, saber manusear o armamento. Então, assim, tem uma série de requisitos. A idade mínima de 25 anos. Idade mínima, uma série de requisitos que já vão ali limitar a população e já vão garantir que realmente quem tem bastante interesse que corra atrás. Sim. E aí vem a restrição por parte de decisão do Estado de escolher quem tem a necessidade ou não. E sobre a posse, aí eu gostaria que você esclarecesse como você entende isso, porque a lei era bem clara. Sobre a posse era apenas declaração. E sobre o porte, a comprovação da necessidade. Como você vê essa decisão que praticamente não, alterou a lei sem mudar o texto legal, né? Eu vejo assim, né? Precisa ser analisado todo um contexto, né? Então você parte do primeiro contexto, que é a população, né? Que é quem detém as ideias, detém o poder que deve reger, né? O Estado existe para cuidar, né, do próprio povo, dos cidadãos, e essas pessoas escolheram pela arma. E aí vem um estatuto que restringe e o judiciário depois restringe mais ainda. Aí a gente entra numa outra seara, que é um pouco mais complicada e tem um certo receio de ingressar e depois a gente ficar muito tempo nela, que seria a questão do que se discute sobre o ativismo judicial, né? Que é o judiciário ingressar em esfera de outro poder e legislar, né? Uma vez que, se nós temos todos os sistemas funcionando e esse sistema não está funcionando corretamente, existem as leis que não estão de acordo, se faz interessante que ela seja modificada pelo poder originário com atividade típica para isso, que seria o legislativo, né? E o executivo acaba regulando, fazendo os decretos, etc. Mas se entendeu que ali existia uma inconstitucionalidade. No meu entender, não vejo essa inconstitucionalidade. Mas é o que temos hoje, é essa decisão nesse sentido.
mas não entendo que seja algo ali inconstitucional, porque era efetivamente uma declaração. E aí, só fechando esse ponto, o que mais pega é que as pessoas não conseguem entender o que é efetiva necessidade. Porque o que ocorre? Você não é efetiva necessidade você dizer que você mora numa rua que é violenta. E isso é a dificuldade das pessoas entenderem. Por quê? Porque sim, tem um entendimento que isso é um problema de segurança pública. E se é um problema de segurança pública, isso é um problema do Estado, não é um problema que você vai resolver. Então, você precisa individualizar o seu risco. Então, se a professora Daniele quer, vamos supor que queira adquirir uma arma, ela precisa individualizar. Eu, Daniele, preciso da arma por conta disso, 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 disso e disso. Aí vai ser feita uma análise discricionária pelo delegado de Polícia Federal, responsável, que vai analisar se a professora Daniele realmente tem esses requisitos diferenciais. Ou seja, se ela tem um risco maior do que as outras pessoas. E não se ela mora num bairro em que 200 pessoas têm o mesmo risco. Se 200 pessoas que estão no seu bairro têm o mesmo risco, legal. Que pena, problema seu e das 200 pessoas. É um risco coletivo, né? É um risco coletivo. O risco coletivo, então, não é um risco individual, né? Como se não fosse, né? Exatamente. E assim, é transferir o problema, né? Porque certeza. se é o problema do Estado, o Estado não consegue resolver esse problema... Mas aí, você também não pode resolver. Eu também não posso resolver, eu também não posso me proteger. Isso, esse é o ponto. É mais além do que resolver. Esse é o ponto. É me proteger. É tipo você dizer ao cidadão, né, uma comparação, que se alguém for agredi-lo, for te dar um soco no rosto, um tapa na cara, você deve pedir perdão a todo instante e falar, não, me desculpa, e você não pode se defender. Eu acho que eu faço outra comparação mais absurda ainda. É como se acabasse água na sua casa e você não pudesse contratar um caminhão-pipa. Perfeito. Essa gostei. Porque, né, acabou a água é obrigação do serviço público, então eu tenho que ficar uma semana sem água, não posso contratar um caminhão-pipa porque o Estado tem que fornecer água. É absurdo. Excelente comparação, brilhante. É por aí. Você acaba ficando refém de uma segurança pública, e aí as pessoas que levam isso para uma questão mais social e etc., eu digo o seguinte, é interessante essa reflexão. A falta de segurança pública e a falta de população, de você, professor Alain, de todos nós, podermos nos defender, o que ela faz? Ela faz o que tantos reclamam, ela traz uma exclusão social. Por quê que traz exclusão social? Porque você tem uma camada da sociedade mais abastada, com mais dinheiro, que consegue promover a sua segurança. Como? Vai ter um carro blindado, vai morar num bairro melhor, vai contratar segurança privada, vai contratar policial para fazer segurança. E o cidadão, sem todos esses recursos, ele vai estar num limbo de que ele não tem um risco diferente dos demais e ele não vai conseguir ter essa segurança. Ele não vai conseguir terceirizar a segurança dele. Porque isso nada mais é do que você terceirizar a sua capacidade de se autodefender, né? de agir em legítima defesa. Então, esse é um ponto que eu acho muito interessante, que você elitiza as pessoas que vão estar em segurança ou em mais segurança. Vão morar em condomínio, vão ter meios de segurança, câmeras, grades, cerca elétrica, cães, enfim, uma infinidade de coisas. Agora, você estava falando da subjetividade, né, dessa declaração e que isso tem que ser individualizado. Mas pensando no efeito prático da coisa, se eu não posso usar esse argumento de que o lugar onde eu resido é um lugar perigoso e que não tem essa segurança pública, me dá um exemplo de como eu vou individualizar isso. Um exemplo de individualização, o exercício da sua profissão como advogada. Você, por conta da sua profissão como advogada, você lida com questões mais delicadas. Isso, no meu entender, isso por si só já justifica, no meu entender, vai depender do entender do delegado, isso por si só justifica a possibilidade de aquisição de arma de fogo para se ter em casa. Independente Esse é um ponto, da área que da atue. legislação que está. Sim, existe um mito com relação a essa área de atuação,
mas as pessoas não entendem muito. Muitos enxergam mais o advogado criminalista nessa situação de risco, de perigo. Mas não, você tem questões, por exemplo, de herança, em que são super delicadas. Você tem questões de divisão de patrimônio, né, em separação de casais, né, você da área de família. Isso tudo aflora demais o patrimônio das pessoas. As pessoas, às vezes, têm uma visão assim, não, mas o fulano vai separar. Não vai ter problema nenhum. Mas aí, às vezes, vamos dizer que a pessoa não é apegada a dinheiro. Ele tem uma casa que vai separar e vai fazer a divisão dos bens. Tá. Agora, e o sujeito que tem um patrimônio milionário? E o sujeito que tem uma condição, um apego a coisas materiais maiores? Que ele às vezes foi vítima, ela ou ele foi vítima de uma traição, que não aceita o fim daquele relacionamento. Então, são exemplos Pessoas que você muito tem. Passionais, né? São Quantos exemplos que casos a tem. gente viu recentes de advogados sendo assassinados nos seus próprios escritórios porque não concordava, a pessoa não concordava com a ação. E esse mito da advocacia criminal é muito grande, né? Muito. Porque, o advogado criminal tem mais risco, mas assim, nós que somos da área de família, a gente lida com muito mais estresse emocional com nossos clientes que às vezes na área criminal. Sim, a questão do estresse emocional, sim. Às vezes você tem padrões teoricamente, as pessoas na esfera criminal são mais perigosas, mas são as pessoas que também já têm um padrão emocional já mais ligado para lidar com aquele tipo de situação, já estão acostumadas ou já esperam que isso possa acontecer, né? Um caso, por exemplo, de uma surpresa, de uma traição, é complicado. E às vezes a pessoa transfere aquilo para o advogado, às vezes com razão ou sem razão. Você, por exemplo, tem um colega que recebeu uma intimação trabalhista e a orientação do advogado dele foi: não leia, porque isso vai te fazer mal. Porque aí ele leu a primeira, depois ele não lia mais nenhuma, porque ele viu que ali tinha um monte de coisas que estavam sendo ditas pelo advogado que não era verdade, e às vezes eram trazidas pela outra parte, etc. Então ele nutriria ali um desconforto com relação à outra parte e com relação ao advogado, porque a marcha propulsora do processo e dos resultados, o que muitos também na sociedade às vezes percebo que não conseguem enxergar isso, é o advogado, não é o juiz. As grandes teses, as grandes defesas, as grandes mudanças, as grandes viradas de jogo, elas ocorrem por conta dos advogados que estão pensando e estão ali tacando barro na parede para até uma hora colar aquela tese, até aquilo ali vingar e mudar todo o entendimento de uma sociedade como um todo. Então, as grandes cabeças do mundo jurídico, na sua maioria, são oriundas da advocacia, justamente por conta dessa capacidade, essa necessidade de ter que estar se adaptando e sempre pensando em soluções, né? Eu acho que, sim, existem dois grandes pontos com relação a esse assunto do posse ou do porte de arma. O primeiro é essa intervenção do Estado, que não é nada mínima. Na verdade, 3 pontos. A outra é a ausência dessa segurança pública que todo mundo sofre, né, no nosso país. E a outra questão é essa falta de clareza da própria lei em estabelecer que eu não quero ter arma para sair atirando em todo mundo. Eu não quero ter arma para eu poder falar que eu tenho arma. Eu quero ter a arma para me proteger, já que o Estado não está me protegendo. Então, se alguém invade a minha casa, eu quero me sentir protegida, porque o Estado não está me protegendo. Só que muitas pessoas, elas levam para esse pensamento. Se todo mundo tiver arma, imagina, qualquer briga, um mata o outro, né? Então, assim, é um problema de educação da população, em ter essa consciência de como se portar se você tem essa arma, e uma conscientização do próprio Estado, de saber que não está funcionando, porque, assim, hoje, quantas pessoas têm porte de arma? Diminuiu a violência? Eu acho que a gente vai chegar exatamente nesse ponto, e a conversa não poderia não chegar a esse ponto, né, em que se discute essa questão do número de armas e das violências, né? Então, não sei se você colocou os 3 pontos. Coloquei. Colocou. Esse foi os 3 pontos que a Daniela colocou. Antes da gente entrar nos números, eu queria só acrescentar uma coisa, que essa sua análise, para mim, reflete o que eu vejo em todos os ramos do direito, não só no criminal. No nosso ramo eu vejo que é uma hipocrisia
do Estado com relação aos fatos sociais. Sim. Porque o Estado trata, hoje eu vejo, né, o Estado tratando a questão do acesso às armas pelos particulares, pelos advogados, como se ele protegesse a população. E mais ainda, como se hoje, com a restrição do acesso às armas legalizadas, como se a sociedade não tivesse acesso às armas ilegais. Exatamente. Que é uma outra coisa absurda. A sociedade tem fácil acesso às armas ilegais. Tanto que as taxas de homicídio são altíssimas, que o professor Marcelo Chad vai entrar. Tanto que acontece crime a todo tempo, tanto que tem briga de trânsito, as pessoas descem e matam as outras do mesmo jeito. Ou seja, a restrição às armas legalizadas não está impedindo o acesso às armas ilegais. Então, assim, armas ilegais essas, inclusive, mais poderosas do que a própria polícia. Exatamente. E aí a gente transita nessa hipocrisia desde quando começou lá o plebiscito. Sim, e cada vez, né, se distancia mais da possibilidade das pessoas entenderem o que é arma de fogo. Então, sobre isso, é importante dizer o seguinte: arma de fogo, na minha percepção, é um material, um projeto, né, de engenharia feito para defesa, não é feito para ataque, é feito para defesa. Beleza. A partir disso, o que a arma de fogo ela faz? Ela faz proteger as pessoas de seu direito natural, seu direito à vida, seu direito à integridade física, e etc. Tá? O que mais ela faz? Ela iguala forças, né? Ela iguala forças físicas, por exemplo, de um homem mais fraco com um homem mais forte, de uma mulher com um homem. Isso possibilita a defesa. A percepção que me foi passada de quem vive nos Estados Unidos, de quem mora nos Estados Unidos, é o seguinte: não existe essa possibilidade das pessoas arrumarem uma briga no trânsito e saírem para dar tiro no outro. Por quê? Porque o outro também vai estar armado. Então ninguém quer ficar trocando tiro. As pessoas que têm essa atitude covarde, elas querem só dar o tiro. Elas não querem receber o tiro. Então, não existe esse tipo de coisa, porque você não sabe se o outro está armado. Então, assim, se você, na madrugada, tem um acidente de trânsito que não tem vítima, esbarra no carro de alguém na linha vermelha, você vai querer parar para conversar com a pessoa ali 2 horas da manhã? De jeito nenhum. Você vai querer ir embora. Por quê? Porque você acha que o outro pode estar armado. Não, hoje em dia, até meio-dia, eu não ia parar. O outro também não vai querer parar. Por quê? Porque ele vai achar também que você pode estar armado. Então, é justamente o contrário. A arma, ela acaba, muitas vezes, afastando a possibilidade de agressão. Uma outra coisa, né, é a questão de educação sobre armas. A arma é um objeto inanimado. O que isso significa? Ela não vai disparar se ela não tiver ninguém acionando. A arma só é um perigo para quem está do cano para frente. Do cano para trás, ela não vai ser perigo. Isso, em regra, obviamente, tem alguns projetos que já tiveram falhas, etc. Mas é a exceção da exceção da exceção. Tá? Então, ela não vai disparar sozinha. A proteção do Estado, o Estado ele precisa, além de ser o Estado o devedor desse exercício da proteção, ele também transfere isso por força constitucional para as próprias pessoas, os próprios cidadãos. Então, os próprios cidadãos também devem garantir a segurança. Então, se o texto constitucional diz que o cidadão deve garantir a segurança, como é que eu vou garantir a segurança? Eu vou fazer um treinamento do MacGyver, né? Para garantir a segurança? Me parece um pouco fora, né? E aí você ser obrigado a não reagir, porque é isso que às vezes acontece. Imagine que você de casa, você está com 70 anos e um valentão decide te bater. E você, por não ter uma arma, você vai ser obrigado a apanhar. Essa é a questão daquele exemplo que eu tentei trazer e que você trouxe de uma forma muito melhor, mas é isso, aqui eu agora acho que ficou mais claro. É o idoso, cara, é o cara que está vulnerável ali e o outro vai bater nele e ele é obrigado a apanhar, porque ele não tem outra coisa. O Estado fala para ele, só se ele vai te bater, você apanha e depois você vai procurar os seus direitos. Só que numa dessa, você às vezes tem uma pessoa que ficou humilhada e marcada para o resto da vida. A violência sofrida nunca vai ser reparada. Exato. Depois que o tapa na cara, o soco, o chute que foi dado, ninguém tira. Né? Ninguém tira. E aí, professor, mas isso não é assim, tudo bem. Então, e uma mulher que está sendo estuprada? Como é que fica? Então, ela não tem direito de reagir. Assim, parece chocante, mas é isso. Se o sujeito entra na sua casa, um sujeito com 100 quilos, uma mulher com 70 quilos,
por exemplo, né? O que dá força biológica, eu sempre falo isso também, é a testosterona. O homem tem, salvo engano, não é a minha área, né? Mas o homem tem uma média hoje, acho que pelos exames, acho que normal é coisa de 600. E a mulher tem coisa de, não chega à casa dos 100. Então, e o que dá força é isso. Então, você vê a desproporção. Então, naturalmente, o homem é mais forte. A mulher não vai conseguir se defender, salvo raríssimas exceções, se ela for uma lutadora e o outro não for, etc. Então, enfim, tem algumas coisas assim. Então, se o sujeito entrar, decidir, tá roubando, decidir que ele vai estuprar, tudo bem, estupra aí, depois eu vou fazer. E é bom você trazer esses pontos, porque quando vem as discussões à tona sobre liberação ou não das armas de fogo, o que se imagina e se discute é 2 homens de 30 anos descendo do carro armado e discutindo. Saindo da boate, bêbado. São colocadas as exceções como se fossem as regras e esquecem disso. Do idoso em casa, da mulher andando sozinha na rua, né, do pai com seu filho indo para a escola, né, da proteção da família exatamente. Nos Estados Unidos, né, na Flórida, onde esse amigo reside, o que acontece onde tem aquelas situações horríveis nos Estados Unidos? O relato dele, né? Essas coisas ocorrem nas áreas free guns, que são áreas, ou seja, áreas livres de armas. Então, o sujeito que quer fazer a maldade, ele sabe onde não tem arma e ele vai para um colégio, por exemplo, e usa a arma lá, porque aí ninguém tem como se defender. O que aconteceu lá é que ele disse que os professores passaram a portar a arma dentro da sala de aula. E aí muito interessante isso. Acabou. Não tem mais. Aí volta naquilo que você falou, né? Se eu sei que o outro pode estar armado, eu vou pensar 2 vezes em fazer alguma coisa. E um outro ponto que é importante para a advocacia, que eu até fiz um vídeo esses dias no meu Instagram, algumas pessoas não compreendem muito bem o tema, etc., é o seguinte: se você sabe que eu estou armado e você quer me matar, você vai precisar tomar os seus cuidados. E para você tomar os seus cuidados, vai depender da minha distração. Isso faz com que você tenha uma maior dificuldade para vir me agredir, porque você está vindo me agredir para me matar, mas você também não quer morrer. Então, se você sabe que eu estou armado, você vai escolher uma oportunidade. Se eu não te der essa oportunidade, ponto para mim e eu vivi. Se eu não estou armado e eu não tenho condições de nada, o que impede de alguém entrar aqui no estúdio? É muito remoto. Sim, é remoto. O exemplo que eu estou dando é remoto. Mas e quando você está entrando na sua casa sem o seu carro blindado? Simplesmente a pessoa chegar ali com a arma de fogo e ela disparar e te acertar. Vai depender da perícia dela. Você não tem o que fazer. E essas questões desses acontecimentos nas escolas americanas reflete isso mesmo. Sempre quando discute liberação de armas, vem isso à tona, né? Mas olha o que acontece nas escolas dos Estados Unidos. Mas acontece porque lá não tem arma. E a solução encontrada pelo governo foi armar os próprios professores. E no nosso país, que é super restrito a armas, nós tivemos episódios em escolas há pouco tempo atrás e não foi a restrição às armas que impediu que acontecesse. No Rio Grande do Sul, salvo engano, foi no Rio Grande do Sul, a agressão só sanou porque uma pessoa armada interviu. Né? Você teve também, salvo engano, foi no Rio Grande do Sul, a agressão às crianças dentro de uma creche, que professora faleceu, né, protegendo aquela criança, né, aquelas crianças. Foi ataque, salvo engano, foi com faca, e aquilo só acontece, né? Você que está assistindo, imagina o local onde você está. Se entra alguém armado aí com intenção de matar, se você está num prédio, ele quer matar todas as pessoas que estão no prédio. O que vai acontecer? Como é que essa pessoa vai ser parada? Você vai ligar 190, perfeito. Quanto tempo o 190 vai demorar a chegar? Se for rápido, já morreu muita gente, porque assim, 1 minuto são 10 minutos nessa situação. Você tem armas automáticas que fazem disparos aí com muita velocidade, enfim. Então, assim, são questões de você terceirizar o que você tem de mais importante, que é a sua proteção. Com relação à segurança pública, pegando um gancho a isso, a gente vê muitas pessoas tratando sobre, olha, nós precisamos de saúde, precisamos de educação. Beleza, nós precisamos primeiro de saúde, é o que se diz, muitos dizem. Não é, a realidade não é essa. A realidade, né? É de educação. Também não. Eu acredito que sim. É segurança.
Se você não tiver segurança, você não chega no colégio. Então, mas Se você não tiver segurança, você não chega na faculdade. A segurança pública garante o resto. Se você não tiver segurança pública, nada acontece. Então alguém tem que estar garantindo a segurança. Mesmo que, vamos supor num cenário que esse cara não tem educação, mas ele está garantindo a segurança para que outras pessoas cheguem à educação e depois modifiquem. Agora, por exemplo, Ucrânia, Israel, né? Faixa de Gaza. Não tem segurança. Se não tem segurança, você não tem alimentação, você não tem escola, se as pessoas estão sendo estupradas, enfim, a segurança, ela é um dos pilares. Então, a partir do momento que você tem, obviamente, assim, é provocativo, né? Mas você tem saúde, educação e segurança como os 3 pilares. Eles precisam andar juntos. Mas eu acho que, assim, se fosse para comparar, talvez se fosse para escolher, se fosse para escolher, seria deles. assim, vamos lá, botar em 3 pontinhos aqui. Um passo à frente estaria a segurança, um pouquinho atrás ali estaria a educação e um pouquinho atrás a saúde. Porque é uma escala, uma escadinha. O efeito cascata. Das coisas que vão poder acontecer. Então, por exemplo, nós temos o direito à liberdade de locomoção, certo? É um direito caro, todo mundo fala isso, é muito bonito, você vê na academia as pessoas falando, tudo bem. Você tem o direito, se você quiser subir no alto, mais alto de Volta Redonda, por exemplo, você consegue subir lá para ver? Do morro? Ou lá tem tráfego ou não tem? Você tem o direito, você tem a locomoção? Não. Não tem. Às vezes você vai, mas você não volta. Você quer ir na Rocinha para ver lá como é que é, lá de cima. Você tem o direito de locomoção? Não. Você quer ir fazer uma faculdade, você está na Zona Sul e lá fica lá em Bangu. Você vai ter tranquilidade para ir fazer essa faculdade? Para estudar lá em Bangu, com esse deslocamento? Então você não tem o direito à locomoção. Nós temos uma sequência de direitos que são tolhidos, legítima defesa, direito à livre locomoção, que são tolhidos e a gente nem percebe. Agora, essa questão da gente ser privado da segurança, eu acho que reflete um outro problema nosso, brasileiro, que é do quanto a gente se acostuma e se adapta às situações. E aí parece que tá tudo bem. Né? Eu tenho um problema com segurança, então eu vou entrar no meu carro, vou descer no estacionamento do shopping e eu vou voltar. Eu vou deixar meu filho na escola, vou parar no estacionamento e vou voltar. Sair na rua e olhar o celular, nunca mais. Se você olhar, você não vai mais ter o seu celular. E aí você vai andar no centro do Rio de Janeiro, você vai deixar sua aliança em casa, vai deixar seu cordãozinho em casa. E aí você acaba naturalizando não só a falta de segurança, mas todos os nossos problemas sociais, de forma que tá tudo bem, né? Eu já cansei de ver, as pessoas às vezes são furtadas lá no centro do Rio, e aí a pessoa fala, o que aconteceu? Não, pegaram meu cordão. Ah, mas você deu mole, né? Você que deu mole. A culpa é da pessoa. É da pessoa. E a gente tá naturalizando e a segurança não evolui, porque tá tudo bem. Você deu mole. Mas também você foi andar lá tal hora, pô, que isso? Eu dei causa a isso. Pois é, e aí vira um problema da nossa sociedade pela nossa falta de atitude, de correr atrás de resolver. A gente naturaliza isso. Percebam que aquilo que eu falei, de quando a gente está discutindo um assunto com pessoas gabaritadas, e mesmo talvez que não seja, aqui no caso gabaritadas, mas talvez com alunos, você está discutindo, está trazendo tema, você começa a pensar sobre. Eu pensei, é uma coisa polêmica, eu peço todas as vênias para todos que estão assistindo e ouvindo, mas assim, vejam como é natural você dizer, olha, ele deu mole, ele foi caminhar naquele local ermo, ele foi para o centro do Rio com aliança, ela foi com brinco, etc. E aí as pessoas normalizam. Foi com telefone, tava falando no telefone, deu bobeira, foi ficar assistindo vídeo no ponto de ônibus. Normalizam isso. Mas quando você pega o mesmo discurso, e aí vai as vênias e a identidade, porque pensei isso agora. Quando você tem algumas coisas que falam, por exemplo, sobre como é que eu vou colocar isso? Pessoas de determinado segmento da sociedade, que acontece alguma coisa e culpam essa pessoa por ter dado causa ao resultado, a coisa se inverte completamente. Vai dizer, não existe isso de dar causa. Mas aqui, com relação à segurança, existe. Não, deu causa. A culpa foi da pessoa que teve o negócio furtado, que foi vítima de um latrocínio. E isso é interessante também se trazer, a ressaltar isso. Quanto custa isso para um país? Uma morte. Porque, assim, eu já fiz essa reflexão no curso de pós-graduação, que era com os alunos, e era o seguinte,
Quantas pessoas você imagina que gostam de você, que vão sentir sua falta, que vão se sentir abaladas se você sair, sumir de uma hora para outra? Pessoas falam 20 pessoas, 5 pessoas. Imagina 5 pessoas parando de produzir. 5 pessoas às vezes são uma empresa. Uhum. Uma empresa às vezes é composta de 5 pessoas. Então 5 pessoas que dependiam de você financeiramente, por exemplo. Isso é o que acontece com homicídio. 5 pessoas que vão ficar traumatizadas com a morte de uma pessoa. E o que isso significa financeiramente, se a gente for falar em número? Uhum. É uma quantidade, é um valor talvez incalculável para um país. E aí, tá, uma pessoa, 5 pessoas. Aí você pega a sua calculadora e multiplica isso por 50. Né? Qual o número de pessoas mortas em homicídio no país? Né? A gente pode até olhar aqui para não falar nada fora. Eu estou com um número na cabeça aqui. Só para olhar aqui, vamos socorrer aqui, ó. Ainda bem que a gente tá no estúdio, senão eu já teria perdido o celular Já no centro teria do Rio. perdido. Tinha mesmo. Com certeza. Mas É. essa realmente é uma outra reflexão que a gente não faz, né? É. O homicídio, ele não é só o homicídio. O homicídio é todo o reflexo causado. E não só o homicídio, né? Qualquer crime. Qualquer crime, é. Qualquer Sim. crime, todo Vai trauma refletir na sociedade. vai refletir em toda a sociedade, toda a família, todos os envolvidos, É. todos que têm relação próxima com aquela pessoa. A minha capacidade de E mexer realmente com a é isso, mexe na tecnologia. economia também, né? Com certeza. Por exemplo, um dono de uma grande empresa é assassinado. E aí? Quantos funcionários ele tinha? Quantas famílias vão ser afetadas com isso? Quanto que essas famílias, sendo afetadas, vão deixar de gerar essa economia? Sim. Né? O que aquilo ali vai causar psicologicamente? É. Então aqui, ó, às vezes a gente tem aqui uma taxa no Brasil de aproximadamente 50 mil pessoas por ano. Vezes 5 dá 250 mil pessoas. O que isso significa? Né? São índices alarmantes que são maiores do que os índices em alguns países em guerra. Guerra, né? A gente está falando de um ano. Isso aí, a situação é muito complicada. E o que a gente vê é que, né, aí, se me permitem entrar na questão aqui dos números, né, que você tem nos Estados Unidos aproximadamente, na data do índice da pesquisa, né, 90 milhões de proprietários de arma de fogo. Só que lá você tem mais ou menos 250 milhões de armas. Então são 250 milhões de armas, né? E isso faz com que a gente perceba a quantidade de armas que tem e a proporção. Será que está sendo condizente? O que seja que ocorra lá com arma de fogo é proporcional a isso? E aí você vai para o outro lado. A gente pensa sempre, as pessoas pensam ali Inglaterra e País de Gales. Inglaterra e País de Gales como sendo, por exemplo, na Inglaterra tem policiais que estão entregando as suas armas, porque a responsabilização pelo uso de arma lá está sendo muito grande, então os policiais estão trabalhando sem arma de fogo. Tá? E é um dos países que tem a maior restrição de acesso à arma. Então poucas pessoas têm porte de arma de fogo no país, e até mesmo a posse. Beleza. E aí você tem um cenário de Inglaterra e País de Gales, a criminalidade aumentando. Não homicídio. Uhum. Não necessariamente homicídio, mas a criminalidade. E aí você tem, num outro cenário, os Estados Unidos com um nível de arma maior e o nível de criminalidade violenta diminuindo. Então, existe a racionalidade do criminoso, que ele vai escolher um caminho mais fácil. Então ele não vai querer. E aí tem estudos, tem relatos de pessoas nos Estados Unidos. Quando você vê aquele filme Esqueceram de Mim, lembra daquele filme? Todo mundo lembra, né? Esqueceram de Mim. O que os caras estão fazendo? Eles estão procurando casas quando? Vazias. Vazias? É. Sabe por quê? Porque ele não tem risco de encontrar ninguém ali. A chance dele encontrar, não é encontrar ninguém, a chance dele encontrar alguém armado nos Estados Unidos dentro de casa é muito grande. Pois é, ele Então, vai quando não tem ninguém. Exato. Então, nos Estados Unidos, existe uma pesquisa, foi desenvolvida nesse sentido, demonstrando que os assaltantes de casa, eles buscam casas que estão vazias por conta do medo de ter alguém armado dentro da casa. Então,
é essa diminuição do risco, né? Essa diminuição do risco. O índice de criminalidade lá na Inglaterra e País de Gales é 60% maior do que nos Estados Unidos. Assim, é algo, uma proporção gigantesca, né? E você tem índices de violência, né? Que você chega, por exemplo, deixa eu só ver aqui o que eu coloquei. Questão, quando a gente tem parâmetros aqui que são interessantes, que eu disse que tem que se tomar muito cuidado como se coloca parâmetros, né? Eu uso em sala sempre um exemplo quando eu vou falar de parâmetro, que é o seguinte: um determinado banco, pode falar o nome do banco aqui, da propaganda? Melhor não, né? Melhor não, né? Tá. Um determinado banco veio para o Brasil há não muito tempo, e aí a propaganda era assim: banco tal, o banco que mais cresce no Brasil. E eu não conhecia uma agência desse banco. Mas por que ele mais cresce no Brasil? Porque ele, sei lá, ele tinha uma agência. No outro ano ele tem 2 agências, ele cresceu 100%. Então o banco grande não cresce 100%. Então os índices, às vezes é assim, é mentira? Não é mentira não, cresceu realmente 100%. Mas é um recorte exatamente, que a gente precisa entender, né? E aí você tem o Estatuto de Desarmamento e você tem aqui, por exemplo, o recorte. O Estatuto de Desarmamento começou a medir ali as questões de arma de fogo e tal. E aí teve uma situação de uma pesquisa que foi feita, salvo engano, nos Estados Unidos. Essa me foi passada uma vez por um médico que estava conversando comigo, um grande amigo. E aí ele falou que existia uma pesquisa que indicava que o café estava matando pessoas. Salvo engano, era por conta de algum problema pulmonar. Só que aí esqueceram de verificar nessa pesquisa, segundo ele, é que as pessoas tomavam café e fumavam cigarro. E aí não incluíram o cigarro. Aí apontaram a questão para o café. Aí houve toda uma indústria trabalhando em cima do café negativamente. Mas não era o café, era só o cigarro. Uma coisa estava associada à outra. Um outro exemplo aqui, só para eu pegar minha colinha aqui, Correlações Espúrias. É um site que tem, também de fonte do livro, que trata, que existe nos Estados Unidos, que faz correlações espúrias. Por exemplo, né, quanto mais o Nicolas Cage aparece em filmes, mais pessoas morrem afogadas. Como assim? Por quê? Como assim? Então, Qual é o porquê eu não sei. disso? Não tem lógica. Só uma pesquisa que foi feita. Quanto mais ele apareceu, mais pessoas morreram afogadas. Nossa, a pessoa tá com tempo, né? Pra fazer pesquisa. Sim. Tanta coisa acontecendo no mundo, Exato. fazer uma pesquisa Mas dessa. isso demonstra que, se eu quiser, dependendo, modular, o que aconteceu depois do Estatuto do Desarmamento? Não entendi. Aí eu consigo falar, não, olha, a violência aumentou. Você consegue fazer o recorte. Mas a população aumentou, tem vários recortes que a gente pode fazer. Tem várias coisas. Agora, sim, a questão da segurança pública, a gente vai falar aqui semanas. Episódios atrás de episódios. Porque é extremamente difícil a gente transitar nesse tema. São muitas coisas. Mas voltando agora pro nosso aluno ansioso. O porte de arma do advogado. Voltando para as minhas dúvidas. Que a Daniela tá doida para adquirir a arma dela. Tô. Voltando ao porte de arma do advogado. Como é que começou essa história? Porque você falou lá no início que a Daniela ficou na dúvida de conseguir individualizar a sua necessidade. E você falou, não, mas se você é advogado, eu entendo que você tem necessidade. Mas isso não cola, porque a gente não tem porte de arma, né? Então não cola, difícil o isso advogado... seria para a posse, para ter em casa. Mas não, mesmo assim, tudo bem, mas para o porte também não cola. Antes, quando era essa declaração, ainda colava. Agora também não cola muito. O que o advogado precisa? Como é que está essa situação do advogado? Eu acho que tem um projeto de lei avançando. Como é que está essa questão? Sim, isso já passou, né, no Senado e houve a aprovação para que o advogado tenha o porte de arma, né? Isso seria como se fosse um porte funcional. E aí aqui cabe o ponto importante, é o seguinte: você tem na lei que o advogado, o promotor e o juiz não existe hierarquia e todos têm ali a mesma, vamos dizer, poder. Cada um, o que eu costumo dizer é, cada um, ninguém é melhor do que ninguém. Cada um apenas exerce a sua função. O juiz vai presidir a audiência, o promotor, o persecutor no geral da ação ali, vai promover a justiça, ao contrário do que se vê também, que trabalham
como voltando aos Estados Unidos também, como promotor público. Aqui não é isso, é promotor de justiça. Então tem que se voltar os olhos a isso também. E tem o advogado. Aí aqui no Brasil existe uma questão que se valorizou muito e se valoriza o funcionário público. Aí você tem uma carreira que é de advogado público que tem porte de arma. E o advogado particular não tem porte de arma. Qual a diferença entre um e outro? Nenhuma, só que um faz um serviço público e o outro cobra, né, para fazer. Então não tem nenhum sentido nisso. E se você tem qual é o risco maior? Por que o risco do juiz é maior do que do advogado? Porque, o juiz julgou. Tá bom. E o advogado que perdeu? E o advogado que vai dizer assim, olha, você foi condenado. Tá, mas eu acho que seu advogado não foi bem, não. Seu advogado perdeu um prazo. É humano isso acontecer. Então, qual é a linha? Qual é a balança disso? Não vejo essa balança. Então, o primeiro ponto é essa questão de você ter essa isonomia entre os três pontos aí, que é o Ministério Público, a magistratura e a advocacia. Aí vem um discurso, olha, não, mas temos um número muito grande de advogados no Brasil. Perfeito. Nem todos os advogados do Brasil têm mais de 25 anos, nem todos os advogados do Brasil vão querer ter arma de fogo, nem todos vão precisar ter arma de fogo, nem todos vão conseguir. Nem vão conseguir passar no psicológico, nem todos vão ter dinheiro para comprar uma arma de fogo. Você tem uma série de questões. Alguns vão querer ter e portar, outros vão querer só ter para deixar em casa, outros vão querer ter e portar em situações excepcionais, quando estão lidando com situações mais delicadas. Isso vai garantir a profissão. Por quê? Importante isso. Qual é o pilar da democracia? Qual é o pilar da sociedade? É o direito. Se o juiz tem um problema na justiça, seja qual for, ele procura quem? Procura um advogado. Se o policial tem um problema, ele procura quem? Procura um advogado. Se o marginal tem um problema, né? Ele procura um advogado. Todas as pessoas caminham para a necessidade de um advogado. E o que isso significa? Significa que o advogado é o ponta da lança na busca da justiça. E ele vai incomodar as pessoas. Então, o juiz incomoda lá porque deu uma sentença, tá bom. O advogado, às vezes, ele incomoda um setor público inteiro. Ele incomoda uma classe política inteira porque ele impetra uma ação contra determinada situação. Ele tem um cliente, e aí você também perceba o seguinte, as excelências da advocacia são a pedra no sapato de quem está do outro lado. Então você imagina que duas pessoas estão disputando um poder máximo dentro de um país. E você tem um advogado que é o cara que sabe tudo daquele assunto e vai trabalhar naquilo. Se eu tiro esse advogado, acabou. O outro lá ele não vai conseguir se defender, não vai conseguir fazer juridicamente. Quem teria abaixo desse cara aqui? Abaixo desse cara tem o outro que já é advogado do outro. Então ele ganhou a disputa. Teoricamente, assim, ilustrando. Então essas coisas são importantes. E aí, entra-se na discussão do número de armas, não sei o quê. Só rapidamente, eu sei que a gente já está avançando aqui no tempo. Mas tranquilo. Mas só o seguinte, em 2019, a revista Época, ela fez uma análise de 43 meses de dados da Polícia Civil de apreensão de arma de fogo. Sabe quantas armas de fogo tinham origem legais? De 43 meses de pesquisa. 0,022%. E tem muito esse mito, né? Vamos botar mais armas de fogo na rua, mais armas de fogo vão ser roubadas. Não tem nada a ver. Na verdade, a lógica é inversa, né? As pessoas não vão querer roubar arma de fogo de quem tem arma de fogo. Sim. Porque ela vai estar armada. Porque ela vai estar armada. E as armas que são utilizadas, o que esse dado mostra? Que as armas que são utilizadas para o cometimento de crimes são armas ilegais. E quem tem arma ilegal? É o bandido. Então, ou seja, o Estatuto de Desarmamento, eles arma quem? Cidadão de bem. Cidadão de bem, que é a pessoa que vai chegar uma lei e vai falar, você não pode ter mais arma em casa. Pô, tá bom, eu sou cumpridor da lei, toma minha arma. O bandido, tá armado. Tá bom, continua armado. Agora, esses pontos que você trouxe são muito interessantes. Primeiro, trazer essa consciência, que eu acho que as pessoas pensam, foi aprovado a lei, a partir de agora todos os advogados podem ter arma. Eu acho que o sentimento que as pessoas têm é que a OAB vai determinar um dia que o advogado é obrigado a passar na subseção, pegar a sua arma e tem que levar para casa. Não é assim. Você tem o direito de adquirir. Aí você vai, se você quiser, se você cumprir todos os requisitos, se você conseguir satisfazer todos os critérios ali. E outro ponto importante que você falou, que é sobre a procura do advogado, né? Realmente, o advogado, ele é o
salvador de todas as pessoas que estão com alguma doença ali dentro do Poder Judiciário. E ele incomoda mesmo. Eu tenho a minha relação lá com o meu cliente de alimentos, eu posso ter um problema com ele realmente e eu posso estar em risco, mas eu tenho um advogado sindical que mexe com uma série de empresas da região. Eu tenho um advogado que vai trabalhar contra bancos, que ele envolve uma série de empresas grandes. Tem um advogado que vai defender talvez algum tipo de facção criminosa que ele também agride outra parte da sociedade, agride assim, de ter ele incomoda, né? Se confunde o advogado com a parte, com o criminoso. Sim, ou às vezes E o que você falou é verdade. Empresa, eu tenho um advogado incrível, o cara que ele se destaca ali na frente sindical, trabalhando, progredindo no direito dos trabalhadores. Se ele for eliminado, talvez o sucessor não vai ter tanto sucesso. Então tem esses riscos e a advocacia é o pilar da democracia realmente. Então merece essa proteção. E o juiz e o promotor, que tem os portes de funcionais, eles são menos acessíveis que o próprio advogado. Então, eles, apesar de ocuparem funções importantes, a acessibilidade a eles é muito menor do que aos advogados. Sim. Mais difícil, né? Sim. Agora, Marcelo, eu quero então ter a posse. Como é que eu faço todo esse processo? Então, primeiro você precisa... Eu preciso comprar a arma antes? Não, você só compra, primeiro você precisa de uma autorização para comprar. O processo é bem burocrático, entende? Mas essa autorização para eu comprar eu só vou ter depois que eu tiver. Depois que você passar nos testes. Você precisa ter mais de 25, você precisa apresentar as documentações negativas de registros criminais, né? Você precisa, além disso, ser idôneo. A idoneidade é uma ponta importante, que a pessoa, às vezes, ela... formalmente ela é idônea, mas ela socialmente não é idônea. Então, a idoneidade ela precisa ser comprovada, precisa mostrar, olha só, a minha idoneidade está aqui, né? Então, não é algo tão assim fácil de se comprovar uma idoneidade. E o ponto principal agora, né, é que ela precisa comprovar a efetiva necessidade de ter a arma de fogo em casa. Então, aí ela fica a necessidade, às vezes, de contratação de um advogado ou de alguém que trabalhe mais nessa área como despachantes, etc. Pessoas que precisam ter essa seriedade para montar essa apresentação desse requisito. Montar no sentido de formalizar. E aí existe o teste de tiro, existe o teste psicotécnico e existe o teste de conhecimentos sobre arma de fogo e sobre legislação. Feito todo esse processo, existe uma autorização para a compra da arma. O sujeito vai a pessoa vai até a loja, escolhe o modelo. Previamente, ele já precisa apresentar algumas questões de modelo, né? O revólver, a pistola, enfim, espingarda. Ele já vai ter que apresentar isso antes. Ele já vai chegar lá... Quando eu estou nesse processo ainda para tentar tirar a minha posse. Porque, por exemplo, se você quer... eu tenho intenção de ter um revólver, então eu já tenho que manifestar isso. Porque aí você vai chegar lá, você vai ter que escolher um revólver, calibre, por exemplo, Entendi. 38. Então você vai ter lá diversos modelos de calibre 38. Não são tantos, mas você vai ter lá alguns modelos. Você vai escolher o modelo que mais lhe agrada, que mais lhe trata, lhe atende, vamos dizer assim. E a posse, ela também é graduada, assim, por tipos? Por exemplo, eu tenho posse só para revólver, ou eu tenho posse para pistola. Então, aí você vai ter a posse de uma arma, que foi a arma que você apontou que você quer ter. Então, por exemplo, você apontou, hoje tem uma restrição muito grande dos calibres. Então, hoje você tem um calibre que é mais tido como anêmico, né, que é de autorização, que é o 380. Então, você quer comprar uma 380, você vai ter a posse daquela arma 380. Antigamente, funcionava assim, eu tenho porte de arma, né, eu sou promotor de justiça, o que faço? Eu tô sem minha arma aqui, você também é promotora, você tem sua arma? Pô, me empresta a tua arma, eu vou viajar agora à noite. Toma. Eu tinha um porte para portar arma de fogo que fosse registrada. Hoje não. Eu preciso portar a arma de fogo que está registrada, documentada no meu nome, etc. Tudo certinho. Então, existe toda essa questão. Tanto, aí isso também equivale à posse. Para você ter a posse, tem que ser daquela arma específica, a autorização. Aí, depois disso tudo, que você escolheu a arma, você vai, paga a arma, volta na Polícia Federal, apresenta a documentação. A arma é essa. Eles vão gerar um documento da arma tal, modelo tal, todas as características da arma, e vão gerar uma guia de tráfego, que é para você sair da loja com ela desmuniciada,
com ela dentro da caixinha e ir para sua casa. E aí chega na sua casa, você pode municiar a sua arma, etc. Se você quiser testar a sua arma, você tem que pegar, ir na Polícia Federal, fazer um registro, fazer um pedido de autorização de guia de transporte de arma para você fazer um curso com a sua arma, ou um curso para você, ou até mesmo um teste para ver se a sua arma está funcionando, etc. Vai depender da discricionariedade, o delegado vai decidir se você precisa realmente daquilo ou não. Para você fazer tudo isso, você vai ter que seguir com a sua arma desmuniciada, etc., longe do alcance ali específico, dentro da caixinha, para você poder fazer o transporte dela, de tal local a tal local. Vai ter ali o deslocamento, para saber mais ou menos o trajeto que você faz. Entendi. E mas ainda que eu tenha o porte, eu preciso andar com ela desmuniciada, não? Não, aí o porte não, pronto uso. Só a posse. Só a posse. Porte é pronto uso. Se eu quiser levar para algum lugar, né? Se você quiser levar para algum lugar, aí você precisa da autorização. Sim. Que essa é a GT, a Guia de Trânsito. E esse O projeto porte, não. da liberação da arma para a advocacia seria para o porte Pro ou para a posse? Pro porte. Aí, naturalmente, e para você pedir o porte, você precisa antes ter a posse. Você não consegue entrar com um pedido de porte sem ter posse. Então, aí o porte de arma do advogado já vai autorizar, obviamente, ele ter a posse. E isso tem um custo envolvido grande, né? Porque tudo isso você paga, né? Para você Sim, fazer você o psicológico, teste paga as psicológico paga, guias, fazer o teste de tiro você paga. Tudo paga, tudo é pago, né? Obviamente, tudo você vai precisar E pagar. demora? Aí depende um pouco como um processo, né? É um processo administrativo, então depende um pouco do tamanho da área que a Polícia Federal está atendendo, da delegacia, dos funcionários, etc., Entendi. de alguns pontos. Mas, assim, de maneira rápida ali, talvez 20, 30 dias, 15 dias, né? Tem toda essa... Não, achei que fosse mais demorado. Não, vai depender da tua agilidade também, de conseguir os documentos, etc. Mas depois que o procedimento está todo pronto, você já fez os testes, por exemplo, você consegue fazer o teste psicológico hoje, conseguir uma agenda, fazer o teste de tiro amanhã, e, enfim, está com tudo pronto. Aí até ter essa decisão, se você fizer isso dentro de uma semana, 15, 20 dias, 30 dias, você tem uma decisão de deferimento ou de indeferimento para ter arma de fogo na tua casa. E aí, sob apenas esses calibres. Eu acho que vale a pena trazer aqui a questão seguinte: as pessoas às vezes falam assim, mas a pessoa tem que portar uma arma só. Existe uma discussão no governo anterior, questão de quantidade de armas. O que acontece é o seguinte: você tem, são muitos detalhes que envolvem isso, né? Então, a pessoa que está portando arma, o ideal é que ela tenha uma arma de backup. O que é uma arma de backup? Se uma arma falhar, ela tem a outra, para continuar a se defender. Porque senão, uma arma falha, tem uma pane total, ele não consegue sanar a pane, acabou. Uhum. Ele vai ter que tacar a arma e sair correndo, né? Então, ele só ter a sorte de acertar na cabeça ali e o cara desmaiar. Então, enfim, tem a questão de arma de backup, você tem calibres que são mais indicados para determinado tipo de defesa. Então, tem uma série de coisas que envolvem a arma de fogo, né? Aí você vê também quantidade de disparos. Tem diversos vídeos na internet, para quem quiser verificar, pessoas que são atingidas por 11, 12 disparos. E continuam indo, avançando. Então, por quê? Por causa do estado anímico, às vezes essa pessoa está com uso de droga, não está com uso de droga, qual é o calibre, aonde pegou, tudo isso influencia. Qual é o tipo de munição, isso tudo influencia na defesa, para a utilização disso. E para fechar, que vocês já estão aqui quase me matando, o finalzinho aqui é o seguinte, uma comprovação disso também está aí na internet para quem quiser olhar, os pontos que você tem, vídeos que você tem na internet de agressões, quando isso não é uma execução, uma agressão ao patrimônio, sujeitos ingressam numa residência para roubar. Você às vezes tem vários vídeos, você vê 3, 4, 5 bandidos que ingressam nessa residência e você tem o sujeito, o proprietário da residência, exercendo legítima defesa, ele sozinho com uma arma de fogo. Os 4, 5 saem correndo. Porque não quer ter resistência, ninguém quer trocar tiro. Agora, quando é situação de execução é diferente. 5 contra 1, o negócio vai ficar mais estreito. Mas quando é uma situação assim, eles acabam abandonando a empreitada criminosa. Eu tive conversa recente agora com o secretário de Ordem Pública aqui de Volta Redonda. E ele tem uma estratégia muito boa para a segurança em Volta Redonda, né? O Coronel Henrique. Ele fala que ele bota a viatura em pontos estratégicos e a criminalidade reduz, porque ele nunca viu ninguém roubar na frente da viatura. Porque o criminoso, ele não quer trocar tiro, ele não quer ser pego, ele quer a facilidade. E do mesma forma é a arma, né? Se entrou 10 pessoas dentro da sua casa, esse grupo ouviu um disparo, eles vão embora.
Eles não vão lá, nós estamos em 10, 3 vão morrer, mas nós vamos levar. Não É. vai ser assim. Eles vão embora. Então, essa questão sobre arma de fogo para a população, para a advocacia, a gente precisa discutir muito. Por isso que você vai voltar aqui muito mais vezes, para a gente aprofundar nas discussões. Com certeza. Porque o objetivo aqui do nosso podcast é trazer informação de verdade, sem viés, né? E discutir, assim, de forma bem democrática, cada ponto para a gente poder chegar a uma consciência ideal dos pontos. Então, esse tema porte de arma, posse e porte, é muito polêmico. E a gente precisa trazer à luz da sociedade a realidade mesmo. Liberar porte para a população vai aumentar a criminalidade? Não vai. Como é que era antes do estatuto? Como é que é depois? Isso é muito importante a gente trazer, né, Daniela? É importante deixar claro também que, assim, quando a gente está falando aqui de posse, porte e dessas alterações de poder ter ou não, é importante que tem que ter critério. Sim. Isso, assim, é uma coisa que, pelo menos a meu ver, E a responsabilização também tem que ser fortíssima se a pessoa sair da linha. Porque senão a gente aí sim vai caminhar para essa situação que todo mundo acha que vai acontecer. Sim. De chegar e sair atirando em qualquer pessoa. Então tem que ter critérios. O único ponto que você trouxe aqui pra gente, e é um ponto frágil, é esse critério de depender de uma análise subjetiva do governo, de uma outra pessoa. Uma outra autoridade. A grande discussão é essa. Eu acho que os critérios tinham que ser mais objetivos. Isso que é a grande discussão. Aí, para a advocacia, isso se torna objetivo. Virou advogado, você tem direito ao porte de arma, desde que passe também nos testes, etc. Não é uma coisa automática. Compre a arma, etc. E uma coisa que eu também pensei aqui na reflexão é o seguinte: quando eu entrei para estudar direito, eu tinha uma noção de vida assim, as coisas, aquilo ali não dá nada, não sei o quê. Quando você começa a estudar, você vê assim, caramba, isso aqui, se der errado, a repercussão é essa. Então, assim, o advogado, ele passou por esse estudo, ele vai saber que se ele usar, ele tem uma consciência diferenciada. E aí as pessoas também utilizam um argumento, então assim, utilizam um argumento assim, não, eu não tenho condição de ter arma. Aí eu pergunto, você compraria arma? Não. Eu falei, então você não é o problema. Se você não tem condição, sabe que você não tem condição, você não compraria, tá bom, acabou. Essa consciência eu acho que é mais errado de todo mundo vai ter que ter arma, que é absurdo. As pessoas não vão sair comprando arma assim. Portar arma de fogo é um grande estorvo, é chato. E uma grande responsabilidade. Então, é muito melhor não precisar portar e não portar. Mas aquele que precisa portar, ele tem que ter o direito de se defender. E o profissional da advocacia, ele tem que ter essa possibilidade de se defender. E muito mais ainda, tem que ter essa possibilidade de defender quando ele é conhecedor do direito, sabe das consequências do mau uso, ele é um destaque na sociedade para ser alvo da criminalidade por diversos motivos, e outras carreiras idênticas têm o porte de arma. Você tem, por exemplo, advogados públicos, como eu falei, que têm o porte de arma funcional. E nem por isso tem arma. O cara tem autorização para ter porte de arma, mas não tem arma. Nem arma tem, não tem nem casa. Então, mesma coisa vai acontecer com a advocacia. Vamos acompanhar a progressão do projeto e ver como é que vai ficar. Mas eu não posso deixar você ir embora sem você dar um recado especial aí para quem tá assistindo a gente. Recado especial para quem tá assistindo. Essa é difícil dar um recado especial para as pessoas que estão assistindo. O recado mais é agradecer, né, imensamente, externar mais uma vez a gratidão ao professor Alan, a competência dele, a professora Daniele, também a competência dela, ambos dois administradores aí do curso de Direito que fazem histórias. Não administro nada. Administrou, passou pela coordenação, administrou o curso de Direito, né? Que deixaram história e estão fazendo a história, e a própria instituição, a Unifoa, que tem um legado histórico aí também muito interessante para a sociedade. E é isso, é trazer essa discussão, trazer essa consciência do que é e se é importante ou não é importante. E a condição, a realidade do que é uma arma de fogo, né? Quais são os riscos, o que é você precisar e não ter, e o que é você precisar e ter. O problema é você precisar e não ter. Você precisar e não ter condição de se defender. Isso é um grande colapso que eu vejo, e chega a ser
de certa forma, uma covardia com os profissionais, com os advogados, não ter essa possibilidade de se defender enquanto outras carreiras que são, que têm a paridade, né, que tem essa isonomia, que não existe hierarquia, tem essa autorização. E a advocacia não tem. Isso, no meu entender, diminui até mesmo o sentimento do pertencimento da classe, da seriedade da classe e da importância da classe. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Nós vamos estar aqui toda semana com vários temas do direito, trazendo a informação para você de verdade, para você não ficar procurando informação louca por aí. E errada. Aqui com o professor Marcelo Chad, falando sobre o porte de arma para advogado, maravilhoso. Vai voltar com certeza muito mais, trazendo outros temas. E semana que vem tem mais, né, Daniele? Semana que vem tem mais. Lembrando, toda quinta-feira, às 19 horas, nosso episódio está liberado para vocês. Mas a gente precisa da ajuda de vocês, a gente precisa da indicação de vocês, tanto de participantes aqui com a gente, como temas, dúvidas. Então, comenta aí embaixo do vídeo qual o próximo tema você quer assistir aqui com a gente. Manda um e-mail também lá para direito@foa.org.br com a sua sugestão de participante, de tema. A gente quer trazer cada vez mais pessoas aqui que atendam ao interesse de todo mundo que está nos assistindo e curte o canal e manda nosso vídeo para todo mundo. Exatamente, como a gente sempre fala, né, Alan? Esse podcast é para vocês, então vocês têm que ajudar a participar aí com a gente, indicando aí pessoas e temas que vocês querem ouvir. Semana que vem a gente está de volta. Sempre. Obrigado.